A paz do Senhor, professores. A A paz paz do do Senhor, irmã Senhor. Eneide. A paz do Senhor, irmão Gildson. A paz do Senhor, professoras. Paz do Senhor, boa noite. Que bom estarmos juntos mais uma vez para falar, né, sobre a lição de pré-adolescentes. E dessa vez, né, nós vamos estar estudando a lição de número 4, a importância da disciplina. Qual será a importância da disciplina? Qual o papel que ela tem na nossa vida espiritual? A que a disciplina nos ensina, a que ela nos instrui? Então, tudo isso nós vamos estudar. Por que o adolescente ele precisa estudar sobre a disciplina? É justamente sobre isso que a gente vai falar nessa aula de hoje. E o nosso A Bíblia Diz vai trazer o versículo que está em Hebreus, capítulo 12, versículo 11, que diz: quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. A nossa lição ela está baseada lá em Provérbios 3, 11 e 12, e também em Hebreus 12, do 5 ao 8. Então, nós vamos ler agora, né? Você pode abrir aí na sua Bíblia, em Hebreus 12, 5 ao 8, porque o versículo de Provérbios também já está contido nessa mesma passagem. E nos diz assim: e já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmais quando por ele fores repreendido. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoita aquele que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. É uma palavra muito forte, né? Está escrita aqui em Hebreus, falando justamente sobre a disciplina, né? Porque Deus, ele corrige aquele quem ama, né? Se ele corrige é porque somos filhos de Deus, né? Então, é muito importante nós trazermos esse tema, né? Aos adolescentes. E nós vamos abrir a nossa aula, né, com aquela pergunta, né? O que que vocês acham da correção? O que que vocês acham da disciplina? Vamos perguntar aqui aos nossos professores. O que que vocês acham da disciplina? O que você acha da disciplina, irmã Eleide? Mãos de olho, eu vou ser muito sincera, eu não gosto muito não, viu? Porque assim, a gente está na igreja e de repente você está lá muito sentada, né, tentando cultuar, aí a pessoa vai se levando no meio da igreja e diz que você precisa perdoar. Uma vez eu estava na igreja e aí a irmã disse assim, olha, começou a falar de perdão, perdão. Ela não sabe nem o que eu estava passando naquele momento. Olha, a minha vizinha estava só enchendo o saco. Ela falava tanta bobagem, ficava criticando os crentes. Aí eu fui lá, disse um bocado de coisa com ela, e ela disse que aí, quando eu cheguei na igreja, a irmã disse que eu tinha que perdoar. De jeito nenhum, eu bati no banco, eu digo, não perdoo de jeito nenhum, porque ela quem começou, né? A confusão, ela começou comigo. Ela quem começou a confusão comigo. Então, por que que eu tenho que perdoá-la? Né? E eu, quando saí da igreja, aí depois ela veio me perguntar por que que eu tinha saído, e eu disse que eu não gosto desse tipo de coisa, pessoa fazendo vergonha. A gente na igreja não pode, né? Não, me perdoe, mas eu não gosto disso, não. Vamos lá para o irmão Gildson. Irmão Gildson, como é que você age diante da disciplina, irmão Gildson? A disciplina é uma bênção de Deus. Quando a disciplina ela vem ao nosso encontro, de imediato, nós ficamos um tanto tristes, de cabeça baixa, mas isso passa logo, porque a gente entende que é uma correção de Deus para o nosso bem, e ele só disciplina aqueles a quem ele ama. Então, sempre quando nós erramos, sempre quando eu erro, que o Senhor nos disciplina, nos corrige, nos chama a nossa atenção, como diziam um certo pastor que eu tinha, puxa a nossa orelha, né? A gente pode até ficar triste, pode até não gostar, como a irmã Leite falou aí, mas depois nós sentimos
que é o amor de Deus em ação, nos trazendo para o bom caminho, nos corrigindo para o nosso bem. Então, eu amo a disciplina do Senhor, porque se não fosse ela, nós não estaríamos aqui hoje. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Se eu não perdoar, esse negócio tá aqui, que está escrito aqui, que você leu agora, irmã Juliane, mas se estáis em disciplina, da qual todos feitos participantes, sois então bastardos e não filhos? Essa palavra, eu estou enquadrada nessa palavra? Exatamente, irmã Eleite. Porque aquele que é filho, ele precisa receber a disciplina. Misericórdia. Irmãos, essa foi apenas uma pequena encenação do que será a nossa aula esse domingo, né? Porque quando nós fizermos essa pergunta, nós estaremos ali abertos a receber todas as respostas que os adolescentes vierem a trazer. Então, não fiquem com raiva da irmã Eleide. Ela não está agindo assim de verdade. Foi a propósito. Então, nós Ai, vamos Jesus, estudar eu amo durante a essa disciplina lição do algumas Senhor. atitudes que alguns personagens bíblicos tomaram diante da disciplina, né? Uns receberam com gratidão, outros receberam com rebeldia. Então, que nós possamos instruir os adolescentes a receber a correção do Senhor, né? Porque a correção do Senhor é boa. E é o que nos torna filhos, como traz, né, o nosso texto, né? Porque um pai, ele não quer que o seu filho ele se perca, né? Na nossa natureza humana, né? O nosso pai biológico, a nossa mãe, eles sempre estão ali nos instruindo, nos corrigindo. Ninguém gosta de ser corrigido, né? Ninguém quer que alguém chegue para a gente e diga assim, olha, o que você está fazendo é errado. Ninguém gosta, né? Mas a correção é o que nos faz crescer, é o que nos faz aprender, né? Nem sempre nós acertamos e nós precisamos também reconhecer os nossos erros. E assim como é um pai, uma mãe, né, natural, assim também é o Senhor. Ele nos corrige porque ele nos ama, né? E tem uma frase de Paul Walsh que ele vai trazer, né? O amor suporta tudo, mas não aceita tudo, pois o que tudo aceita não é amor, é omissão, né? Então, o Senhor, ele não é omisso diante de nós, né? Ele nos ama e por isso ele trata aquilo que está errado, para que a gente não se distancie dele, para que a gente possa se aproximar mais do Senhor e para que nós venhamos a ter o caráter de Deus, né? Então, é através da disciplina que nós vamos aprendendo do Senhor. E a nossa lição, no nosso primeiro tópico, vai dizer: ninguém gosta de ser corrigido, né? Justamente isso. Porque é muito constrangedor nós sermos chamados a atenção, né? Mas é através da disciplina que a gente vai produzir bons frutos. E vai dizer aqui que, devido à disciplina, pode soar de modo negativo, devido à forma como algumas pessoas a aplicam, né? Então, a disciplina, ela é importante, mas ela não pode ser aplicada de qualquer forma, né? Não é todo tipo de disciplina. Às vezes, alguém não sabe aplicar a disciplina, né? Fala de forma muito rude, muito grossa, e aquela disciplina ela pode causar ali, ao invés de crescimento, né? Pode fazer com que a pessoa se entristeça. Então, tudo isso pode acontecer, né? Pode vir a acontecer. Mas que nós venhamos ser parecidos com o Senhor nisso, né? Quando nós formos também precisar, né? Disciplinar alguém, falar com alguém, saber tratar, né? Saber falar, saber conversar. E se em nosso meio tiver, né, algum pré-adolescente que por algum motivo, né, recebeu a correção e se encontra ali magoado, né? Se encontra constrangido, que nós venhamos a sondar isso na nossa classe, né? E explicar para ele que, apesar da forma como a correção foi aplicada, né, ela foi necessária, né, tentar trazer para ele esse aspecto da correção, aspecto bom da correção, né, por mais que ela tenha sido aplicada de uma forma não tão agradável, mas que nós possamos tratar essa ferida e não reforçar, né, essa ferida, né, para que a gente possa produzir, fazer com que eles possam produzir, né, bons frutos, né?
E essa ideia dos bons frutos traz justamente aquela ideia da árvore, né? Que é muito retratada, né? No Novo Testamento, de que o Senhor, né? Aquele que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto, né? Então, a poda da árvore é cortar um galho. Imagine cortar um pedaço, né? Da árvore. Será que nós, enquanto seres humanos, quando a gente corta um pouquinho, né, no já dói, né? E ali é do mesmo jeito, né? Com a árvore vai cortar ali um pedaço, mas para que ela dê mais fruto, né? Pode não parecer algo agradável, né? Cortar naquele momento, mas é algo que vai fazer produzir mais, né? Gerar mais, crescer mais. Então, da mesma forma, a correção ela atua nas nossas vidas. E a gente vai ver alguns personagens, né? Que a lição vai trazer, a exemplo de Jacó. Jacó, ele enganou, né, inicialmente seu pai, e após ele foi enganado por Labão, né? Naquele momento não foi algo agradável, né, para ele, mas, com certeza, né? Mas, né, ele aprendeu com aquilo, né? Ele fez algo que não era bom, e quando foi feito com ele, a partir dali, né, ele pôde ter a disciplina, né? Da mesma forma, Jonas, né, quando ele vai desobedecer ali ao Senhor e ele vai para outro lugar que não era o que o Senhor havia direcionado, e acontece aquela tempestade e ele é engolido pela baleia, né? Então, tudo aquilo, imagina só você ficar dentro do ventre de um peixe, né? Como deve ser terrível, né? Você tá ali, mas aquela experiência serviu para trabalhar em Jonas, para tratar com Jonas, né? E através daquele aprendizado, Jonas ele foi encaminhado diretamente para a direção, né? A direção que o Senhor já havia proposto para ele, né? E ele pregou aquela cidade, se arrependeu e a vontade do Senhor foi feita. Então, da mesma forma é na nossa vida, né? Às vezes a gente precisa primeiro corrigir algumas coisas, alinhar algumas coisas, para que a vontade de Deus ela prevaleça em nossas vidas, né? Para que a gente venha viver a vontade de Deus. Porque só através da obediência é que é possível nós vivermos a vontade do Senhor para as nossas vidas. É verdade, é verdade. E assim, essa palavra que você estava falando aí, eu estava me lembrando da lição, de uma das lições do trimestre passado, que falava a respeito dos dons, né? Da utilização dos dons na igreja, e um deles, né, falava sobre a questão da exortação, né? Aquele que exorta, exorte com amor, faça isso com amor, porque a exortação ela precisa, né, também do amor, porque é através nós chegamos até aqui, né? Só para me justificar, né? Eu amo a disciplina do Senhor. Eu acho que é uma das maiores provas do amor de Deus, né? Essa disciplina, esse zelo que o Senhor tem conosco, de não nos lançar fora na hora do erro, mas ter o cuidado, né, de nos trazer de volta e nos corrigir, para que a gente não faça de novo. Essa é uma das maneiras, né, que o Senhor tem de nos tratar. Essa encenação que eu fiz, eu presenciei na igreja. Né? A irmã estava lá de joelho, enquanto a outra orava, nem era assim uma explanação da palavra, mas enquanto a irmã orava, ela falava no perdão, a dirigente do Pocinho de Jacó, e ela falava do perdão, da necessidade, desse coração que estava amargurado, ferido, né, que precisava liberar perdão, e de repente a irmã deu uma pancada no banco e disse: você não sabe o que é que está acontecendo na minha vida. E ela se levantou e foi embora. E assim, o Senhor estava tratando com ela naquele momento, era um momento de tratamento, era um momento que o Senhor queria curá-la, mas ela não se rendeu à cura do Senhor, né? Se levantou e foi embora. Anos depois eu a encontrei de novo, glória a Deus, ela foi tratada, porque o Senhor, ele, em algum momento,
É muito lindo isso do Senhor, porque Ele não nos despreza. Em algum momento, o Senhor a tratou e ela estava lá, né, auxiliando no círculo de oração. E isso é uma bênção, é saber que o Senhor ele não nos despreza. Eu fico imaginando Jacó, cada ano vivido naquela situação, provavelmente lembrando-se do erro que cometeu, né? E ali sendo tratado pelo Senhor naquele processo. Mas ele sai daquela situação, ele sai tratado e abençoado. Não é lindo isso? É uma bênção. Verdade, irmã Eleide. E a disciplina do Senhor, né, ela mostra justamente tanto o amor quanto a soberania de Deus, né? Então, o Senhor, ele nos corrige porque ele sabe o nosso futuro, ele contempla o nosso futuro. Então, ele nos corrige aqui para nos abençoar mais adiante, né? Porque ele sabe que se nós recebermos a bênção dele sem a devida correção, aí nós vamos estar fora da sua vontade, né? Então, primeiro vem aí a correção para depois o Senhor nos entregar algo maior, né? Algo melhor, porque o Senhor ele conhece todas as coisas, né? Ele é soberano em nossas vidas e ele é um pai que cuida dos seus filhos, né? Ele não é omisso, né? Como nós falamos no início, né? O Senhor. E se nós queremos desejamos ser feitos filhos do Senhor, nós precisamos receber a correção, né? Como foi lido no texto. Se nós não recebemos a correção, nós não somos filhos, né? Nós somos bastardos. Então, não é essa a vontade do Senhor para as nossas vidas, né? A vontade do Senhor é que sejamos filhos e filhos obedientes, tementes ao Senhor. E para isso a disciplina é necessária, né, Gildson? Isso mesmo. Quando nós falamos sobre disciplina, querendo ou não, vem em nossas mentes a questão: a disciplina é mesmo necessária? A disciplina é indispensável? E acredito que todos nós já tivemos essa indagação em vários contextos. Um deles é na disciplina eclesiástica. Sai um pouquinho da disciplina que estamos falando, mas está relacionado. Eu já ouvi muitos pré-adolescentes, adolescentes, jovens, perguntando a irmãos mais idôneos na igreja do porquê que a disciplina era necessária. Por que fazer isso? Por que corrigir? Porque a disciplina ela é indispensável. Então, nós sempre vamos nos deparar com essa questão. A disciplina ela é necessária mesmo. E ela é necessária só por um fator, só por um detalhe, só por um fato. É a única forma que Deus se utiliza para nos moldar, para nos corrigir, para nos aperfeiçoar. E isso por causa da nossa própria natureza pecaminosa. Se fôssemos pessoas 100% santas, perfeitas, a disciplina não seria necessária. Mas como somos, nem o povo de Israel, povo de coração de dura cerviz, né, como diz o texto, aí a disciplina se faz necessária, que é a forma que Deus utiliza e age para nos corrigir. Então, o professor ele vai ter, inclusive, um excelente momento com os seus alunos para tanto ajudar eles a entenderem a disciplina divina como a disciplina dos pais. Porque o que a gente passa com Deus, a gente passa com os nossos pais enquanto somos crianças, pré-adolescentes e adolescentes. Eu acho que irmã Eleide, Giuliane, assim como eu, todos nós já ficamos com raiva dos nossos pais por causa de alguma disciplina que eles aplicou na gente, seja um castigo, vai ficar sem celular, vai ficar sem ver o coleguinha hoje, vai ficar sem assistir, vai ficar sem receber aquela premiação que eu tinha prometido, porque você mentiu, porque você não fez, porque você disse que ia fazer e não fez, porque você falou um palavrão. Então, enquanto a gente está nessa fase, criança, pré-adolescência, adolescência, até juventude, e às vezes tem uns que dão mais trabalho, até na fase adulta, né? A gente fica com raiva de quem não disciplina, porque, como o Gil falou, ninguém gosta de ser corrigido.
Só que quando a gente passa a ficar um pouquinho mais experiente, um pouquinho mais maduro, a gente olha para trás e começa a pensar, nossa, o quanto aquilo ali foi necessário para mim, ou o quanto aquilo ali foi uma demonstração de amor. E lá no início a gente não pensava dessa forma. Ali no início era, meu pai não me ama, minha mãe só quer o meu mal, porque se ele quisesse o meu bem, ele ia deixar eu andar com fulano, ia deixar eu ir para tal canto. Só que depois de uns 10, 15 anos, a gente começa a pensar e diz, olha, se eu tivesse ido por aquele caminho, tinha dado tudo errado. A senhora Então, só aqui briga começou comigo, isso, né? é uma Todo, marcação comigo. isso, todo aquele sofrimento, né? De choro. Eu me lembro muitas das vezes eu pedindo para minha mãe para dormir na casa de colegas meus e ela, a única palavra que saía da boca dela era não. Aí eu fazia um escândalo, eu vou morrer, eu não consigo viver. E hoje, depois de uns anos, eu olho para trás e digo, aquilo ali foi, na verdade, uma ação amorosa de minha mãe, porque muitos colegas que eu queria dormir na casa deles, hoje, estão em vidas totalmente perdidas, infelizmente. Mas o Senhor teve misericórdia de mim e usou uma disciplina, uma correção da minha mãe. Então, o professor ele vai tanto falar da disciplina de Deus, se utilizando de personagens bíblicos, né, como Jonas, o Jacó, que já foram citados, mas também essa aula vai ajudar os pré-adolescentes a entenderem pelo menos um pouquinho da disciplina que os pais deles aplicam em cada um deles. Eu sei que talvez a gente não consiga fazer isso de forma excepcional, atingir 100%, mas um pouquinho com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue fazer. Então a gente vai explicar o porquê que a disciplina ela é indispensável, é necessária para nos corrigir, para nos moldar, para nos aperfeiçoar. E um ponto que a gente deve deixar bem claro, Juliano já citou, mas só para destacar aqui, é que a correção de Deus nas nossas vidas é como de um pai para com o filho. Como de um pai para com o filho. É por isso que as relações elas vão estar lá na aula, tanto de Deus para conosco, como dos nossos pais aqui, terrenos físicos para com os pré-adolescentes. Assim como a gente não entendia a disciplina dos nossos pais no passado, no momento, às vezes, a gente não entende. É por isso que o texto de Hebreus diz que, de início, a disciplina de Deus nos traz um pouco de tristeza, porque tem aquele impacto, a correção, chamou a nossa atenção, apontou o nosso erro, aí nos leva à tristeza, mas em seguida nos leva à alegria, porque a gente se arrependeu, voltou para o caminho certo, voltou para o centro, para a direção do Senhor, e a gente passa a visualizar que, na verdade, tudo aquilo é prova do amor de Deus. Então, a gente vai contar experiências para os nossos alunos. Olha, já fiquei chateado como vocês ficam. Eu já pedi para no domingo de manhã ir para a praia, e o pai disse, não, você vai para a EBD, né? E tudo isso a gente pensa que é para o nosso mal. Mas não, tudo isso é para o nosso bem. Eu queria ficar até tarde no celular e outras coisas que eu queria, e o pai, não, porque você não fez aquilo, essa vai ser a sua disciplina, né? Você vai receber essa correção. Tudo isso é para o nosso bem, para a gente saber utilizar as coisas da maneira correta, no tempo certo, para tudo isso ser bênção de Deus e não instrumentos de maldição. Então, assim como os nossos pais aqui nos corrigem por amor, Deus nos corrige por amor. E às vezes os pais podem até errar um pouco nessa disciplina, nessa correção. Como o Juliano falou no início, não é corrigir disciplinar de qualquer forma. Existe uma maneira certa de fazermos de aplicarmos essa disciplina. Mas com Deus nunca vai haver erro. Ele nunca vai disciplinar para mais nem para menos. Sempre vai ser na medida correta, por mais que a gente não entenda. Nossa, foi pesada essa disciplina, mas foi pesado porque o negócio estava sério. E tinha que ser dessa forma, né? É por causa da dureza do nosso coração, mas ele nem foi mais nem foi menos. Ele foi na medida correta. E a grande questão que fica é qual vai ser a nossa reação diante da disciplina. Porque a gente pode imitar a irmã Emília na simulação que ela fez, tá? Não na vida dela normal. E ficarmos com raiva do Senhor, com raiva dos nossos pais,
com raiva dos pastores, dos líderes, das tias, dos tios da EBD. Nós podemos ficar com raiva, né? Passarmos a murmurar, ficarmos com ira, ódio, alimentar sentimentos de amargura, de rancor, ou podemos olhar para o nosso erro que foi apontado, por mais que seja difícil, olharmos para onde erramos, vermos que aquilo foi uma demonstração de amor de Deus e passarmos a acertar no caminho. Porque a Bíblia está repleta de personagens que, diante da correção de Deus, ou se voltaram contra Deus, ou se voltaram para Deus. Essa é a diferença. Pessoas que se voltam contra o Senhor, diante de uma disciplina amorosa dele, por mais que seja difícil, mas é amorosa, não colocaram seu coração em Deus, pelo contrário, afastaram seu coração do Senhor, mas tiveram aqueles que, dentro da disciplina, correram para o Senhor, correram para Jesus, e foram perdoados, foram restaurados. Então, nós precisamos, enquanto professores, passar isso para os pré-adolescentes, que a disciplina, por mais que seja difícil, dura, mexa conosco, mexa às vezes com o nosso orgulho, ela é necessária. E é necessária por causa da nossa natureza pecaminosa e é uma demonstração da bondade de Deus por nós. E é por isso, e ele nos ama, e é por isso que nós precisamos compreender isso, né? Que Deus repreende e corrige aqueles a quem ele ama, e aí a gente já pode entrar no tópico 3, mas para entrar nesse tópico, eu queria dar a dica pedagógica, né, para essa aula, além dessa breve ilustração que nós fizemos, né, no início da aula, que o professor da EBD pode convidar alguém de fora, ou pode combinar ali antes da aula, né, com um dos alunos, com 2 alunos, no caso, né, para fazer essa encenação, seja breve. E aí, chegando nesse ponto, a gente precisa construir nesse momento com eles o conceito de disciplina, o que é disciplina, né? E aí nós precisamos deixar claro que a disciplina é um conjunto, né, de regras e que é necessário, né, que são normas que nós precisamos seguir para estabelecer um padrão de vida que seja que seja de acordo, né, com a nossa vivência, com o tipo de vida que a gente escolhe viver. Então, aqui na lição, né, a lição ela vai trazer o exemplo de um desportista, e aí para ter uma vida saudável, né, de desportista, ele precisa abrir mão para ser um bom atleta. O que é que você precisa fazer? Você precisa dormir bem, você precisa fazer todas as refeições, você precisa cuidar da sua alimentação de uma forma bem específica, você precisa treinar, você precisa fazer muitas coisas para que você tenha sucesso no seu objetivo. Assim é a vida cristã. Precisamos de ser objetivos, né, com o conjunto de regras que nós precisamos viver para ter uma vida espiritual saudável. E aí, nesse momento, né, nós podemos conversar, o professor ele pode, né, estar construindo com os alunos da sua classe esse conceito de disciplina. A disciplina é uma expressão do amor paternal de Deus. Deus nos corrige como pai, e a sua correção é um sinal de que ele nos ama, assim como os pais corrigem seus filhos, porque desejam que eles se tornem pessoas íntegras, honestas, bondosas e respeitosas. Quantas vezes a gente não passou aí pelo que Gildson falou? Às vezes a gente está andando com determinada pessoa, né, adolescente, não sabe, não entende. Há uma necessidade do adolescente e ele construiu o seu próprio grupo, né? Está ali formando algumas teorias chamam de tribos, né? Mas vamos chamar de grupos, porque somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus.
A gente está ali construindo os seus próprios grupos, os seus pares, as pessoas com quem eles se identificam, não mais com os amigos que os pais escolhem, mas agora eles vão escolher os seus próprios amigos. E são essas pessoas com quem eles se identificam. Mas é necessário que o pré-adolescente ele consiga entender, né, se aquela amizade faz bem a ele. Está dentro do conjunto de normas, né, e conceitos que eu, como cristã, preciso viver. Se o amigo, né, se o amiguinho, ele não tem o hábito da leitura, ele não está lhe conduzindo ao Senhor, então aquela pessoa não deve ser a pessoa adequada para você ser amigo. Então, vamos lá, voltar para o começo. A disciplina pode causar tristeza, porque às vezes a gente se afasta do amigo, né? O pai, a mãe estão lhe dizendo, olha, não dá certo, não vai como o Gilson disse, né? Eu quero morrer porque eu não quero, porque eu queria ir na casa do amigo. Você quer ser igual aos outros, né? Você quer ser igual, quer fazer parte. Ah, mas fulano vai, todo mundo vai, você não é todo mundo, querido. Essa é a minha frase preferida, eu confesso. Eu digo todas as vezes que posso, porque eu ouvi muitas vezes que eu não quis. Então, assim, todas as vezes que posso dizer, você não é todo mundo. Então, aí fica lá emburrado, né? É difícil, é muito difícil. O Gilson falou na qualidade de filho, eu falo na qualidade de mãe. É muito difícil, é bom saber que algumas mães assistem a nossa aula, né? E é importante uma orientação que a própria revista traz, né? É que formemos grupos, né, com os pais, para que essas orientações sejam dadas, né, aos pais. É muito difícil dizer não. Não é fácil, principalmente quando o filho está chorando, dizendo que vai morrer, dizendo que a vida dele não presta, que ele odeia aquilo, né? Ah, é porque você está me obrigando a fazer isso. Isso é comum, né? Isso faz parte do processo de Eu não tenho crescimento. liberdade, eu não posso escolher, Isso eu sou obrigado. A minha filha diz assim, mas eu tenho que escolher as minhas roupas. Eu digo, você escolhe, querida, depois que eu comprar, você escolhe o que vestir. Né? E assim, é muito difícil isso, não é fácil, né? Como mãe, eu digo que isso não é fácil, mas é necessário, porque lá na frente, como o Gilson falou, né? Juliano também já disse isso, nós vamos compreender que aquela foi a melhor decisão. Os nossos pais não poderiam ter nos tratado de uma forma diferente, né? O Senhor ele não poderia ter me tratado de uma forma diferente. Quando eu precisei ser disciplinada, eu fui disciplinada. Quando eu precisei, né, quando eu estava lá no mundo, porque eu não nasci no lar evangélico, mas quando eu estava lá no mundo, o Senhor me chamou, eu ouvi a sua voz, eu amei a voz do Senhor. Né? O Salmo 91, né, ele vai nos dizer que o Senhor ele nos dá, né, essa vida longa, ele nos abençoa e ele nos ama, porque nós também o amamos, nós também escolhemos o amar. E aí, por isso, ele também nos ama, nos salva, nos livra, porque fizemos uma escolha. Mas viver em Cristo é viver um conjunto de normas, um conjunto de regras que estão todas estabelecidas, né? Não como um jugo pesado, mas que quando entendemos que todas essas coisas vão nos fazer bem, né? Porque por isso que devemos construir com o pré-adolescente, né, dentro da sala, esse conceito de disciplina, porque quando nós entendemos o conceito, porque aquilo vai nos fazer bem, vai nos ajudar a alcançar esse objetivo que nós queremos, né? Assim como o atleta, ele tem esse foco, ele fica focado em seguir aquelas regras, dormir tantas horas, né? Precisa dormir pelo menos 8 horas por dia, de 8 a 10 horas por dia, ele precisa fazer 6 refeições por dia, de tantas em tantas horas, ingerir 800 gramas, nem sei se é assim, 80 gramas, 100 gramas, 200 gramas de proteína por dia, né, para fortalecer os músculos. E aí,
ele só vai conseguir o objetivo se ele seguir aquelas regras. O nosso objetivo como crente é chegar no céu. E aí, para chegar no céu, o que é que nós devemos fazer? Como é que nós devemos nos comportar? Quais são as regras? Quais são esse conjunto, né, de normas que nós precisamos seguir para chegar no céu? E questionar com os alunos, né, e dizer, olha só, precisamos de quê? Precisamos orar, precisamos ler a palavra, né, precisamos amar os nossos colegas, precisamos perdoar, precisamos obedecer os nossos pais, precisamos obedecer os nossos líderes, precisamos respeitar, honrar o nosso pai, a nossa mãe. Então, todos esses conceitos que eles já conhecem de uma forma assim, espalhadas, né? Como se eles não tivessem juntos tudo no mesmo lugar. Vamos trazer todas essas coisas para uma única caixinha, né? Por que eu preciso fazer tantas coisas? Por causa da disciplina, né? A disciplina é esse conjunto de regras, de normas que nós precisamos seguir para alcançarmos o céu. Sem E essas esse coisas... exemplo, irmã Leide, esse exemplo do treinador físico, né, que a lição ela vai trazer, é interessante por quê? Porque o treinador físico ele vai orientar o atleta, né? Então, o treinador físico em si, não é ele que está sendo beneficiado, né? Exatamente, isso. É o atleta que vai ser beneficiado. É, quem vai ser Então, da beneficiado é mesma o forma, atleta. né, com o vaso, né, que ele traz também. Então, quando o vaso ele é quebrado e amassa e faz de novo e faz aquele vaso bonito, não vai ser o artesão que vai ser. Que vai ser A gente vai olhar beneficiado. para o artesão e dizer, olha que artesão bonito. Não. A Não, gente olha para o vaso, né? Para dizer, olha que exatamente, vaso bonito, né? Então, exatamente. assim, a disciplina, né, ela vai ali nos moldando, não é? E nós vamos ficando, né, melhores, né, mais bonitos, né? Então, através Glória, da glória. disciplina que vai nos moldando, né? As pessoas, elas veem ali o caráter de Deus, né? Como a lição vai trazer, vai olhar para nós e ver que há uma diferença, né? Que há uma beleza, que há algo diferente ali. Não é por quê? Porque nós somos moldados, porque nós somos disciplinados. E que coisa feia, que coisa triste de ver um filho indisciplinado, né? Que coisa triste quando a gente vê assim alguma cena, né, de uma criança, né, que não obedece seus pais, né? Que coisa triste é essa cena, né, de uma criança que não recebeu a correção, um adolescente que não recebeu a correção e chega a ser um adulto que ainda não recebe a correção, né? Então, que coisa triste que é, né? Então, é importante que nós nos deixemos ser moldados, né, pelo Senhor, para que nós possamos nos tornar melhores e mais parecidos com Cristo, né? É verdade, é verdade. E por isso essa disciplina ela não pode nos causar tristeza, né? Se estamos sendo disciplinados por amor do Senhor, essa disciplina precisa nos deixar felizes. É claro que inicialmente a gente vai sentir o peso, né? Poxa, por que que eu não posso fazer, mas fulano faz, né? Irmã Leide, Oi. é que nem a medicação, né? É. Você pode usar esse exemplo. A gente está Aham. doente e vai tomar uma medicação que a grande maioria é amarga, né? Ninguém gosta, somente criança e adolescente não gosta. Mas aquilo ali é para o quê? Para o nosso bem. Às vezes a disciplina ela é um tanto amarga, mas ela é para a gente sermos pessoas melhores, né? E tem algumas que causam uns efeitos colaterais bem difíceis da gente suportar, né? Mas no final a gente fica curado, a gente fica sarado, né? A gente fica curado, a gente fica sarado. E glória a Deus por isso. É interessante, né, pensar dessa fazer, construir de fato esse conceito do que é a disciplina e do que é ser alguém disciplinado, né? Porque ser disciplinado é ter atitude de alguém que segue a disciplina, né? Que segue, que está ali disponível para cumprir todas as regras até alcançar o seu objetivo. Eu tenho meu filho mais velho, só para dar um exemplo, né? Ele é um menino muito focado no estudo, né? De uma forma geral. Então, assim, ele faz tudo que é necessário para ele aprender.
né? Aí as outras dizem, mas eu não sou como ele. Eu disse que é só tomar as atitudes que ele toma. É só você fechar a portinha do seu quarto, pegar o seu livro, né? Ir lá fazer a sua leitura e você vai aprender, porque você é tão inteligente, tão capaz quanto ele, né? A disciplina é só uma questão de atitude, né? Precisamos apenas tomar atitude para transformar a nossa condição. Eu posso ser alguém que sou extremamente inteligente, né? Mas não tenho, não consigo, por exemplo, aprender. Ah, eu sou inteligente, mas eu não consigo aprender determinada coisa, não consigo fazer. Eu não consigo, é a cara da pré-adolescência. Eu não sei, eu não consigo, mas é só tomar atitude. Vamos tentar fazer, vamos construir junto aqui, vamos, o que é que você precisa fazer, né, para você tomar essa atitude? E compreendendo essa necessidade, porque muitos não conseguem entender que é preciso tomar essa atitude e que essa atitude depende deles, unicamente deles. Porque se eles não quiserem, o pai não obriga a estudar, se eles não quiserem, a mãe não obriga a orar, e seria muito triste, né? Se os nossos jovens, se os nossos pré-adolescentes só orassem e só lessem a palavra do Senhor se fossem obrigados, né? Seria muito triste isso. Então, nós precisamos construir esse conceito de entendimento. Eu preciso ler, porque a palavra do Senhor é alimento para a nossa alma, né? No Salmo 119 vai dizer que como poderá purificar o jovem o seu caminho, né? Observando segundo a palavra de Deus. Então, não tem como. Você precisa pegar a palavra e comparar com a sua vida. Está dando tudo certo? Se tiver tudo certo, então é uma bênção. Glória a Deus. Vamos seguir caminhando, né? E fazendo tudo do mesmo jeito. Se não tiver, opa, essa regra aqui está fora do conceito. Essa regra aqui eu não estou fazendo, não. Essa daqui é até mais ou menos. Essa daqui eu tá. Então a gente precisa, né? Levá-los a esse entendimento, porque eles estão nesse processo de reconstrução. Então, vamos lá, vamos construir juntos. Vamos criar, né, um cronograma de atividades para que a gente possa desenvolver, crescer espiritualmente, né, mas crescer na graça e no conhecimento, né, como o apóstolo Paulo orientou a Timóteo. Verdade. E a Alessandra vai nos trazer, né, aí um checklist, né, É. de algumas atitudes, né, para sondar aí Isso. quais são as atitudes que esse adolescente tá tomando, né? Então, traz aqui algumas sugestões, né, de uma atitude, né, e o que eles normalmente fazem, né, o que às vezes fazem, o que nunca fazem, né? Então, já é uma boa sondagem, né, É um diagnóstico. Para pensar um pouquinho sobre as atitudes que nós estamos tomando, né? Será que a nossa atitude está parecida com a de Davi, né? De gratidão, de reconhecimento? Será que está mais para a saúde, de estar se justificando, dizendo, não, eu fiz isso por causa disso? Será que é esse o caminho que o Senhor ele tem para nós, né? Então, tudo isso é para nós repensarmos, né? E como esse retrato de Davi e Saul, ele traz bem tanto a diferença nas atitudes quanto a consequência, né? Porque a atitude que Saul tomou diante da correção fez com que ele perdesse o reino, né? Enquanto que a atitude que Davi tomou, né, de se arrepender, ela não deixou de que trouxesse as suas consequências, né? Mas ele não deixou de ser rei por causa do erro que cometeu, né? Então, são duas atitudes completamente diferentes diante da disciplina e que também houve consequências totalmente diferentes para ambos, né? Gilson, sua palavra de fechamento. Quero apenas agradecer a Deus e desejar uma boa aula, né, nesse domingo para todos os professores, para os alunos que porventura que estão aqui, e enfatizar mais uma vez a importância dessa aula, que o Espírito Santo nos ajude a passarmos esse conceito de disciplina
para os alunos e que Deus seja glorificado. Bem, a, as atitudes, né, a diferença da atitude de Davi e de Saul garantiu, perpetuou, né, a promessa do Senhor sobre a vida de Davi, né, que o Senhor disse que da sua raiz viria o Messias, e o Senhor, né, o Senhor, nosso Deus, o Cristo, veio e nos garantiu essa salvação, essa misericórdia. E eu espero, né, vamos orar para que os professores eles consigam desenvolver, construir com os pré-adolescentes esse conceito de disciplina construir junto com eles, né, esse checklist, né, como tá escrito aqui, desenvolver com eles essas atividades necessárias para que eles tenham uma vida saudável, uma vida espiritual saudável, né, rica, e que consiga atribuir a eles um bom desenvolvimento, conhecimento e desenvolvimento espiritual, para que o Senhor chegue, né, guardando, porque nós estamos vivendo em um tempo em que ser adolescente não é fácil, e o adolescente precisa tomar, né, algumas atitudes que infelizmente são mais radicais do que alguns anos atrás, para que eles tenham essa consciência de que ao tomar essas atitudes, eles serão excluídos de alguns grupos, mas que isso não venha trazer dor, né, nem tristeza para o seu coração, mas que eles sejam edificados nessa rejeição, né, nessa infeliz rejeição, porque é necessária para que eles não percam a salvação, em nome de Jesus. Verdade, irmã Helene. Como diz aqui em 2 Timóteo 3, 16, né? Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra, né? Então, que os adolescentes, né, eles sejam capazes, nossos alunos, eles sejam capazes de olhar para a palavra do Senhor e ver a correção e ver a disciplina como algo bom que vai torná-los perfeitamente, perfeitamente não, perdão, vai torná-los perfeito, né? E na direção do Senhor, né? Porque o desejo do Senhor é que venhamos a ser perfeitos, né? A gente não vai conseguir nessa estrutura, né, ser totalmente perfeito, mas nós precisamos buscar a perfeição, né? A palavra do Senhor, ela nos diz aqui, né, que seja perfeitamente instruído, né? Então, através da disciplina, através da correção, nós nos aproximamos daquilo que o Senhor ele deseja para nós, né? Para a nossa vida e para a nossa história. E quando nós recebemos a disciplina de bom grado, nós vivemos a vontade do Senhor para as nossas vidas, nós vivemos os propósitos de Deus para a nossa vida. Então, que a sua aula, professor, seja abençoada, né? Que você deixe esse recado bem claro para os seus alunos, né? De que a disciplina ela é importante, né? Que a disciplina ela nos ajuda a sermos pessoas melhores, também cristãos melhores, né? E nos aproxima do Senhor e forja em nós o caráter do Senhor, que é o mais importante. Amém? Amém, A paz do amém. Senhor e uma boa A aula. paz do Senhor. Uma excelente Até a aula aí para vocês. próxima. Ó. Até a próxima. Beijo.